Queridos irmãos, amigos e amigas em Cristo Jesus, você também que nos acompanha neste momento, a transmissão da missa diretamente do Santuário da Vida aqui em São José do Rio Preto, você que está na sua casa, no hospital, inclusive alguns presídios, alguns inclusive sempre nos acompanham. Como é bom poder novamente partilhar a riqueza da Palavra de Deus com tantas pessoas que ao longo destes 2 anos que eu presidi as missas aqui na Rede Vida, puderam trilhar um caminho de amizade, de jornada espiritual conjunta comigo. A Palavra de Deus, ela precisa ressoar no coração das pessoas. A Palavra de Deus, ela cala profundo no interior das nossas almas, quando ela é pregada com convicção, quando ela é pregada com fé. Nós, pregadores da Palavra, somos apenas instrumentos do Senhor. E antes do pregador falar para o público, não importa a sua situação social, a sua faixa etária, a sua origem cultural, social ou histórica, antes ele deve se confrontar com a própria palavra. Então, pregar o Evangelho é sempre um ato de responsabilidade, é um ato em que a gente se reconhece a nossa pequenez, porque no fundo a missão do pregador é simplesmente jogar as sementes da palavra. Deus se vale da nossa miséria, da nossa pequenez, para chegar ao coração das pessoas necessitadas de paz, de consolação, de misericórdia. Não é da responsabilidade do pregador se a semente que ele for lançar vai frutificar. A responsabilidade é a sua fidelidade àquilo que Deus revelou na Sagrada Escritura e a igreja conserva na sua tradição de 2000 anos de história. Mas para isso é preciso então coragem. Porque muitas vezes quando nós pregamos a palavra, nós lidamos com a nossa miserabilidade, a nossa pequenez, o nosso pecado. E aí o Senhor nos fala, olha, não tem que ter medo. Eu sei que muitas vezes você vai pregar algo que ainda você não consegue viver plenamente. Mas confie na minha misericórdia, pois eu estou contigo. Então essa é a fidelidade que o povo de Deus espera cada vez mais encontrar nas pessoas. Infelizmente, hoje, às vezes, em muitas comunidades, grupos, movimentos e pastorais, prega-se de maneira técnica. Até a pregação pode ser bela, concatenada, com palavras eruditas, mas não chega ao coração das pessoas. O pessoal fala, nossa, que pregação bonita, mas o que disse? O que gerou de transformação na vida das pessoas? Às vezes nada, apenas beleza da oratória, a beleza estética da organização do discurso. Então, o Evangelho, mais do que belezas ou palavras difíceis, o Evangelho deve ser pregado numa linguagem simples, objetiva, direta, que toque o homem na sua necessidade atual. Porque hoje também as pessoas têm necessidade de Deus. O homem tem necessidade absoluta. Como na época de Santo Agostinho, em que ele buscava essa sensação de absoluto, mas não encontrava, até que lá em Milão ele encontrou o grande bispo Ambrósio, que lhe revelou o segredo da palavra de Deus. O mesmo aconteceu com Santo Inácio, que indo para a guerra e sendo ferido, teve que ficar na cama, lendo livros de literatura clássica, aquilo não preenchia aquele momento de solidão. Mas quando ele leu uma história da vida de Jesus, e aquela palavra falou profundamente na vida dele, ele entendeu então que ele não deveria ser um combatente a ponto de matar o inimigo. Na realidade, ele deveria usar sua força física, a sua inteligência para outro tipo de combate, para anunciar Jesus Cristo às pessoas. E aí Santo Inácio funda a Companhia de Jesus para que homens vigorosos, cheios de virilidade, pudessem ir aos lugares em que ninguém queria ir. Imagine no século XVI, em que as embarcações eram totalmente frágeis, você vir de Portugal, de Espanha, de outros países, para vir aqui para a terra de Santa Cruz, anunciar o Evangelho de Cristo aos indígenas, para fundar a cidade de São Paulo, o pátio do colégio, por exemplo, para evangelizar toda uma cultura, para em algumas situações, inclusive armar os indígenas nos povoados das missões, como a gente já viu em filmes e documentários, ou inclusive para chegar ao Japão e à China naquele momento, se enculturando e anunciando o Evangelho de Cristo. Somente pessoas apaixonadas que confiam não no seu próprio poder, mas confiam no Senhor, são capazes de fazer isso. E hoje o povo de Deus tem essa necessidade.
de homens, de pregadores, que mesmo reconhecendo a pequenez, a sua própria miséria, coloque a palavra de Deus em primeiro lugar. Então nós não podemos pregar a palavra como se ela fosse algo exterior a nós, como se fosse apenas algo teológico, algo que não incidisse na vida. Não, nós não podemos pregar a palavra como se ela fosse uma mentira. Hoje existem muitos falsos pregadores que pregam mentiras como se fossem verdade. E às vezes pessoas bem intencionadas, que até apresentam a verdade, mas anunciam sem convicção. Que bom poder então dar essa oportunidade de mostrar que é possível o homem mais simples aprender sobre a palavra de Deus. Até o homem semi-analfabeto, ou até o analfabeto, pode entender aquilo que Deus dirige aos nossos corações, desde que existe uma humildade na maneira de apresentar a palavra de Deus. Então Jesus, ele nos ensina por meio das parábolas do Evangelho que nós devemos usar isso, essa linguagem do dia a dia. O que são as parábolas, se não a linguagem do dia a dia? Como nós vimos no Evangelho, aquele que encontra um tesouro escondido no campo, isso todo mundo pode entender. Só que esse tesouro escondido no campo é Deus. O campo é o mundo. Quando nós encontramos o tesouro que é Deus, veja, nós vendemos tudo, a gente enche o coração de alegria, é o processo do encontro, da conversão. Quem faz a experiência pessoal do encontro com Cristo, o coração se enche de alegria, de transformação. Você, mesmo que esteja na igreja uma vida inteira, você é chamado a fazer essa experiência de um amor primeiro, um amor que encanta, um amor que transforma, e vai e vem de tudo. Por quê? Porque diante de Deus, diante do absoluto, tudo se torna relativo. Não que se torna desprezível, mas se torna secundário. O próprio Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, um pouco antes do capítulo 13, versículo 36, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Isso é a fé. A fé nos faz experimentar Deus como uma realidade não só pensada, mas algo experimentado, algo que preenche a sede do coração. Jesus também usa a linguagem hoje simples de falar de um comprador que procura pérolas preciosas. E o processo de formar uma pérola é muito complicado, formada a partir das ostras. E aí ele compra várias pérolas, mas ele encontra uma pérola diferente. É interessante que ele vai e vende todos os seus bens para comprar aquela pérola. O que é aquela pérola senão Deus? O que é essa realidade senão o encontro pessoal com Jesus Cristo? Então Jesus mostra que a fé nos leva a fazer uma opção. E a opção ela custa. E qual que é o custo da opção por Cristo? Na primeira leitura de hoje, tirada do profeta Jeremias, nós vemos isso. Jeremias é aquele que prefigura o sofrimento de Jesus, um dos profetas que mais sofreu na história bíblica, um profeta que foi rejeitado pelo povo, porque Jeremias chamava o povo para a conversão, dizendo assim: se vocês não se converterem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, virá aqui e vai nos destruir. Vamos parar de corrupção, vamos mudar a vida. E o que fizeram com Jeremias? Os sacerdotes bateram em Jeremias, o povo quis matar, ele se tornou um motivo de riso dos amigos, chacota da família, e nesse momento Jeremias ele reconhece a opção por esse valor, por essa pérola preciosa, e ele fala assim: o que eu fui fazer da minha vida? Ai de mim, minha mãe, que me geraste um homem de controvérsia. Jeremias aqui amaldiçoou o dia do seu nascimento. É como se ele tivesse: por que eu fui gerado? Para vir a este mundo, para sofrer tanto assim por Deus, porque todas as pessoas me caluniam, me chamam como um homem de discórdia, porque eu não falo aquilo que as pessoas querem ouvir. Por que eu nasci, Deus? Então aqui nós vemos o momento da crise do profeta, a crise do discípulo, a crise que todos nós também podemos passar, porque isso faz parte da experiência de Deus, a noite escura da fé. Inácio de Loyola passou por isso, mas todos os santos também. Quando nós fazemos a experiência profunda por Deus, às vezes nós sofreremos por Ele. Jesus falou nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, de 1 a 12, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Essa é a aflição por amor a Deus, por colocá-lo em primeiro lugar na própria vida. E aí Jeremias vai dizer: eu me alimentei da tua palavra, eu fui escolhido, eu não frequento a roda dos corruptos, dos folgazões, mas Senhor, todos me tratam mal. E aqui Deus responde para Jeremias, o seu profeta, dizendo: se te converteres, converterei teu coração para te sustentares em minha presença. Se souberes separar o precioso do vil, falarás por minha boca.
os outros voltarão para ti, tu não voltarás para ele. E aí Deus vai dizer para Jeremias: combaterão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para te salvar e te defender. Essa é a promessa que Deus faz àqueles que vivem a palavra. Às vezes nós podemos sofrer críticas, calúnias, difamações, poderemos sofrer incompreensões, mas qual que é a segurança daquele que prega? Qual que é a segurança daquele que encontrou a pérola preciosa? Qual que é a segurança daquele homem que vendeu o campo? É isso: eu estou contigo. Deus é Emanuel. Nós falamos isso já aqui na missa. O padre, antes de proclamar o evangelho, o padre falou: o Senhor esteja convosco. O que vocês falaram? Ele está no meio de nós. Daqui a pouco eu vou falar novamente, mas isso não pode ser da boca para fora, tem que ser uma experiência no profundo da sua vida. E aí, para isso ser real, olha que nós cantamos no responsório ligado à aclamação ao evangelho de hoje: eu vos chamo meus amigos, porque vos dei a conhecer que o Pai me revelou. Então, quando você passar por um momento de dificuldade, de decisão, de crise por causa de Deus, quando lá na sua família você for atacado, quando no ambiente de trabalho você viver no evangelho e as pessoas não o compreenderem, quando você passar por alguma enfermidade, quando tudo parecer ir contra a sua vida e a sua dignidade, se lembre disso: eu estou contigo para te defender. Deus é o nosso refúgio no dia da aflição. Ele é a nossa força, Ele é o nosso sustento, e é a Ele que nós iremos cantar. Jesus fez essa experiência para nós concluirmos na cruz. Jesus precisou passar por isso, como Jeremias. Ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele se confiou plenamente. Talvez isso aqui não chegou na tua vida, mas um dia vai chegar. Talvez vai ser no momento da tua morte, no momento às vezes de morte de um ente querido, e você vai precisar se aprofundar, se lançar. Mas o que é isso diante daquele que descobriu a eternidade? Então, que você não tenha medo de fazer a opção por Deus, de pregar e de viver a palavra, porque nós não servimos a homens, nós não servimos a opinião pública, nós não servimos aqueles que podem pensar sentimentalmente ou até nos atacar. Nós servimos a Deus. Isso é o profeta, isso é o pregador da palavra, e é essa igreja que as pessoas precisam hoje. De pessoas que preguem a palavra de Deus com clareza, que ajudem as pessoas à conversão. Porque que seja o nosso sim, sim, o nosso não, não. Pois como disse Jesus no Apocalipse: o morno eu vomito. Nós vamos continuar essa Santa Missa, tendo feito a opção pelo Senhor, contemplar que esse tesouro, essa pérola, são dados a nós, neste altar, por meio do corpo e sangue de Jesus. Cantemos.